Estamos aqui com o canal Dagoberto no ar. E o nosso entrevistado de hoje foi dentista por anos, com formação em odontologia, exercendo essa atividade por mais de 30 anos. Também foi professor da EFOA, hoje Unifal, entrando na vida pública como prefeito de uma cidade polo da nossa região, a conhecida Poços de Caldas, na gestão 97-2000. Então estamos aqui com o amigo Geraldo Tadeu. Seja bem-vindo ao nosso canal, Geraldo. Bom dia a todos que estão assistindo esse programa. Quero dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui com o Dagoberto. O Dagoberto, que é um grande amigo, que quando deputado federal, o Dagoberto foi meu assessor e trabalhava aqui junto, principalmente nessa região do sul e do sudoeste de Minas Gerais. Então, Dagoberto, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui com você para conversar com as pessoas que estão nos assistindo. Geraldo Tadeu foi deputado federal por 3 mandatos consecutivos. Então tem uma grande experiência parlamentar junto ao Congresso Nacional. Geraldo Tadeu, sua biografia é muito voltada aos municípios, voltada para a honestidade e principalmente pelo trabalho que o senhor realizou. Deixou aí uma biografia e está escrevendo ela ainda no seu dia a dia. Tive a oportunidade de ser seu assessor e admiro muito o seu lado humano e o seu lado político. Eu sempre falo que eu fiz uma faculdade de política estando ao lado de Geraldo Tadeu. Como foi exercer a profissão de odontologia para o senhor? A odontologia é realmente uma profissão fantástica, maravilhosa, que cuida principalmente do visual e da saúde do paciente. Eu sou filho de médico, meu pai é Dr. Geraldo, médico, e aprendi com ele, através da saúde, fazer o bem, cuidar bem das pessoas, e a odontologia veio na minha vida marcar muito. E eu sou um apaixonado pela odontologia. Sou um apaixonado. Trabalhei durante 30 anos no meu consultório, atendendo meus pacientes, cuidando deles, com amor, com carinho, levantando a autoestima, socorrendo naqueles momentos às vezes difíceis e procurando olhar os meus pacientes num aspecto humano, de que eles pudessem, através do nosso trabalho, ter uma condição de saúde bucal melhor. Esse foi o meu objetivo. Eu sou uma pessoa, um profissional da odontologia, que eu sou realizado no trabalho que eu realizei, que fiz. Muito bom. Geraldo, sei que também você tem uma história bonita junto à antiga EFOA, hoje Unifal, graças a um grande empenho de seu trabalho. Nos conte um pouco sobre essa história, junto à Unifal. A Unifal representa muito para mim e para a minha família. Aliás, a Alfenas é uma referência à odontologia, à farmácia, à bioquímica, através da EFOA e agora Unifal. Meu pai foi professor de farmácia, minha irmã foi professora, formou em farmácia e foi professora na EFOA. Eu me formei em odontologia, fui professor de especialização em periodontia na EFOA. O meu irmão mais novo, o Antônio, formou também em odontologia. E quantos primos, amigos, parentes, aqui de Alfenas principalmente, formaram na EFOA.
Aí a EFOA representa muito da nossa vida. Tanto é que quando fui eleito prefeito, deputado federal, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma visita ao professor Macilo, que era diretor da EFOA, e dizer a ele: professor Macilo, eu quero ser o representante da EFOA no Congresso Nacional. Dessa forma, Dagoberto, dessa forma, nós iniciamos um processo importante. E eu perguntei para ele o que é a primeira demanda da EFOA no Congresso Nacional. O professor Macilo, naquela época, falou: nós estamos com um projeto pronto, elaborado, para solicitar a transformação da EFOA em Universidade Federal. Sim. Até comentei com ele: olha, não é fácil. É um desafio muito grande. Eu me lembro quando Itajubá se transformou numa universidade federal, e não foi fácil, foram anos e anos. De muita luta. De muita luta. Mas vamos em frente. E nós acompanhamos o professor Macilo e seus assessores, fomos a Brasília, nos reunimos no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, e colocamos a solicitação de transformar a EFOA em Universidade Federal. Várias pessoas contribuíram. Várias pessoas contribuíram. E nós tivemos o apoio do governo federal. E coincidiu, olha que coisa, coincidiu com o programa da expansão das universidades federais. Entendeu? Entendi. Então coincidiu, aquele momento, coincidiu que o governo federal estava com um projeto implantando a expansão das universidades federais. Então foi o momento certo. Foi o momento certo. Né? E quando nós colocamos ao governo federal essa condição de transformar a EFOA em Universidade Federal, houve toda a tramitação aprovada e foi para a Câmara de Deputados, para a votação de um pedido de urgência. No plenário. No plenário. Me lembro que o deputado Aleluia, da Bahia, eu precisava de solicitar a assinatura de todos os líderes de todos os partidos para o regime de urgência para votação. E o Aleluia disse assim: eu não assino. Ele era o representante daquele tempo do PFL. Hoje o líder da bancada dele. Do PFL. Hoje ele tem. Eu não assino, porque a Bahia tem duas universidades federais. Minas Gerais tem 18. Se não incluir a da Bahia, eu não assino. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, eu ajudo você e você me ajuda. Muito bom. E fomos em frente. E conseguimos incluir uma universidade para a Bahia, e aí foi votado o regime de urgência, e aí foi criada a Unifal. Foi essa uma história fantástica. E com certeza, né, Geraldo Tadeu, na sua biografia, é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até posso dizer para você, Dagoberto, que eu tenho um título que eu tenho muita honra de ter recebido, que é o de doutor honoris causa da Unifal. Eu tenho esse título. Merecido também, né? Que justamente. E com a Unifal veio, o que aconteceu? Eu fui prefeito de Poços. Minha vida política começou como prefeito de Poços. E a minha vida profissional também, a minha vida praticamente hoje toda foi de odontologia, de dentista e Poços de Caldas. E como
foi criada a Universidade Federal, Unifal, e para a expansão de campus, dependia aqui do Conselho da Unifal, não mais do Ministério da Educação. A aprovação era daqui? Era aqui. E eu fiz um pedido ao professor da época, que era o professor Tonhão, Ele era o reitor da época? Era o reitor da época, disse, o primeiro campus da Unifal, que foi implantada fora de Alfenas, eu vou pedir que seja de Poços de Caldas. E foi atendido o nosso pedido, a solicitação, o Conselho da Unifal aprovou, que eu agradeço muito, aprovou e foi implantada a Universidade Federal, a Unifal em Poços de Caldas. E depois, Varginha também recebeu um campus da Unifal. Então a Unifal cresceu. Se expandiu. Se expandiu. Eram 6 cursos inicialmente, quando a Unifal, a EFOL passou para a Unifal. Depois de pouco tempo, tem mais de 30 cursos. E eu tive a oportunidade de estar como assessor, né, quando Geraldo Tadeu era deputado federal, na inauguração da sede da Unifal de Poços de Caldas. Então, né, foi importante a inauguração, e nós tivemos lá o ministro da Educação. Esteve presente. Foi? Esteve presente. Exatamente. Então foi um momento muito marcante. Um momento muito marcante lá, e o nosso reitor da Unifal, Tonhão, foi muito importante. Me lembro que o Tonhão, na época, foi uma peça fundamental também para que essa transformação... Aliás, eu não é que eu sou... Eu sou, como é que fala assim, eu me orgulho muito da EFOA, da Unifal, mas eu sempre tive uma característica, sabe, Dagoberto? Os professores, funcionários, todos que trabalham na Unifal são de alta competência. Todos muito comprometidos, muito envolvidos. Profissionais de excelência mesmo. Profissionais de excelência. Por isso que a Unifal é marcante. Olha, depois que passou da EFOA para a Unifal, quantos empregos para Alfenas, para Poços, para Varginha, de professores, servidores, quantos alunos, quantas futuras vidas foram beneficiadas. Aqui em Alfenas mesmo, nós tivemos aí o campus o novo campus da EFOA, que ainda está expandindo ainda. Está expandindo, que é gigantesco. No Pinheirinho, né? No bairro do Pinheirinho. Então, na realidade, foi uma grande conquista, posso dizer, marcante como deputado federal. Ótimo. Foi o que marcou a minha vida como deputado federal. Acho que se eu tivesse esse trabalho que nós realizamos justamente, não foi só eu, muitas pessoas trabalharam, que ajudaram também, né? O próprio vice-presidente da República na época, Zé de Alencar, deu uma mão muito grande, né? O José de Alencar, que era um vice-presidente muito atuante. Muito atuante, então ele também, deu um apoio muito grande para nós todos, né? E foi muito importante, olha, contamos com todos os deputados, senadores, que nós pedimos apoio, ninguém negou apoio. Então foi muito importante, foi uma causa importante, beneficiou Alfena, beneficiou Poços, beneficiou Varginha, a região toda do sul de Minas, pegando até o sudoeste aqui. E quantos alunos que vêm de fora do Brasil inteiro que estudam na universidade. Então, realmente foi a nossa grande conquista. Com certeza. Deputado, voltando à origem, o que lhe despertou mesmo para a entrada na vida pública? Olha, eu, como disse, meu pai era médico, foi médico, e eu nasci em Jacuí, uma cidade pequena, aqui no sudoeste, fica entre Passos, Guaxupé e São Sebastião do Paraíba. Sim. Uma cidade pequena, é uma cidade que tem uma história, grande história, antiga, né? É uma das mais antigas cidades que nós temos na região inteira do sul, sudoeste de Minas Gerais.
Meu pai foi médico e eu era um companheiro inseparável dele. Eu me lembro quando, naquele tempo, né? Meu pai ia para a zona rural a cavalo atender os pacientes, né? Ia a cavalo atender os pacientes. E quando ele ia de carro, eu ia de madrugada. Então eu acompanhava meu pai em todo momento. Ia junto com ele. Junto com ele. Tinha um agarramento com ele total. E o papai foi prefeito por 2 mandatos em Jacuí. E o meu tio também, né? Ele também foi prefeito por 2 mandatos. Então eu vivi ali no meio da política. Tem toda uma Desde história, criança, então. né? E aquilo me contaminou, né? Me contaminou. E é graças a Deus a política do bem, porque meu pai e tio Francisco, foi prefeito também, eram pessoas do bem, realizavam a política do bem. A boa política, né? E tem mais uma, o meu pai formou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Ele, no período que ele foi em Belo Horizonte, ele jogou futebol no Atlético Mineiro. Foi jogador do Atlético Mineiro. Foi campeão. Esse momento é muito importante. Foi campeão pelo Atlético Mineiro. E quem que era o diretor médico do Atlético Mineiro? Juscelino Kubitschek. Nosso ex-presidente da República. E o papai, em 32, na guerra aqui em Minas, São Paulo, ele serviu a equipe médica da tropa mineira em São Gonçalo de Sapucaí. No trem tinha um vagão hospital. Quem que era o médico responsável pela equipe? Juscelino Kubitschek. E meu pai era da equipe. Então aí... Eram amigos. Eram amigos. E eu me lembro, Dagoberto, eu era criança. O Juscelino fez uma visita a Passos. Eu fui com o papai do prefeito de Jacuí. Quando chegou no aeroporto, o Juscelino me pegou nos braços dele e me carregou um bom tempo. Depois foi almoçar, eu fui com meu pai, me lembro perfeitamente disso. Uma linda Isso marcou história. muito a minha vida, Sim. de gostar da política, de admirar os políticos, porque tem político bom, tem muito político bom. Às vezes nós temos maus exemplos, mas tem muitos bons políticos. E eu posso dizer que a referência minha de Juscelino Kubitschek, eu me lembro do meu pai, do meu tio, que faziam uma política decente do bem, né? Eu até me lembro, deputado, ex-deputado, mas para mim será sempre deputado, que o Juscelino tinha uma frase, né? Que ele ia fazer um mandato 50 anos em 5 anos. Então, Olha, é uma coisa extraordinária, né? Na história do Brasil. Quem relembra a passagem do Juscelino como presidente da República, tem muitas histórias bonitas, lindas. Foi na época da industrialização, na época que ele construiu Brasília. Eu que vivo muito em Brasília, é uma cidade fantástica, é a capital do Brasil, bem na região central, né? Então, o Juscelino... Ele era um homem de visão, né? De visão, de realização. Não adianta você ter só visão, tem que ter realização também. Ele era de visão e de realização, e de bom exemplo. Homem digno, homem culto, e um homem que realmente é uma referência da nossa política brasileira. Com certeza. Geraldo, voltando a Poços de Caldas, a nossa região. Quando o senhor assumiu a prefeitura de Poços de Caldas, era dentista, no ano de 1997, nos conte um pouco de sua administração frente à prefeitura de Poços de Caldas e destaque alguns pontos positivos. Olha, prefeito é um cargo importante, de muita responsabilidade, porque ele cuida da cidade, cuida da população, em todos os sentidos. Na saúde, na educação, na limpeza pública, na segurança. Ele tem que estar ali o dia a dia, 24 horas, cuidando da população. Seja de uma pequena cidade, de uma média cidade,
ou de uma grande metrópole. Ele é o sindaco em italiano. Sindaco quer dizer aquele que administra a cidade. E Poços de Caldas é uma cidade importante. Uma cidade polo. Cidade polo, regional, cidade de uma história fantástica, cidade de uma beleza extraordinária, uma das maiores belas cidades turísticas do país e do mundo. Poços de Caldas é uma cidade que tem que ter um olhar muito especial e um cuidado muito especial para administrar. E ela tem uma qualidade de vida acima do normal. Porque por lá passaram grandes administradores que construíram Poços de Caldas. E hoje, aquele que senta naquela cadeira de prefeito de Poços de Caldas sente um impacto forte, a responsabilidade muito grande. Pesada. E tem que ser trabalhador, dedicado, ter visão, dialogar. Todas as qualidades para qualquer prefeito de qualquer município, mas Poços de Caldas é realmente uma cidade muito especial. Eu assumi a prefeitura uma dificuldade financeira muito grande, com dívida alta a ser paga, e nós fomos constituir uma equipe de secretários de alta competência, comprometidos, e fomos... Que é muito importante isso, né? Numa administração pública. E fomos administrando Poços de Caldas, até que chegou um determinado momento, era uma encruzilhada. Ou eu tomava uma atitude mais radical, que seria um choque de gestão, ou eu seria um prefeito que passou e que não teve responsabilidade. Seria apenas mais um. E mais um. Eu optei por ter responsabilidade. Optei por colocar Poços de Caldas no caminho certo. Chamei as lideranças, falei que iria provocar uma reforma administrativa e financeira profunda, que teria impacto imediato, mas que os resultados viriam depois. E que se não me apoiasse, eu assumiria sozinho a responsabilidade. E fui em frente. Então foi um grande desafio essa administração do senhor, 97-2000 em Poços de Caldas. Foi. Aí nós implantamos, 2000, no final de 2018, nós implantamos a reforma administrativa e financeira. Foi um choque. Só que tem uma coisa. Em pouco tempo nós recuperamos Poços de Caldas, a economia de Poços de Caldas. Passamos a ter recursos para investimento, quitamos as dívidas, pagamos todos os fornecedores. Colocou a casa em ordem. Colocou a casa em ordem. E até final do mandato realizamos obras importantíssimas para Poços de Caldas. De obras viárias, na educação, na saúde, no esporte, em todas as áreas, na zona rural. E nós realizamos obras importantíssimas, marcantes na história de Poços de Caldas. E quando eu concluí o meu mandato, eu optei por não ser candidato à reeleição. O senhor não foi candidato à reeleição? E quando eu passei ao meu sucessor, o meu mandato, entreguei a prefeitura com todas as contas pagas e com recursos. Naquela época, em 2000, era cerca de 5 milhões em caixa. Você imagina um prefeito que vai e pega uma prefeitura organizada, estruturada e com dinheiro em caixa? Foi assim que eu passei para o meu sucessor. E que o senhor pegou ela ao contrário? Ao contrário. Então, na realidade, eu me orgulho muito disso. De ter tido coragem, de enfrentar o desafio. Eu sei que existem todos os tipos de prefeito. Aquele que é mais passivo, aquele que é mais ou menos, e aquele que é mais atirado, mais realizador e que é mais para frente. Mais para frente. Nós temos muitos bons prefeitos.
muito bons prefeitos. Aqui na região, hoje nós temos ótimos prefeitos. Um deles é aqui de Alfenas, o Luizinho, que eu admiro tanto. Um prefeito Trabalhador, né? Trabalhador. De visão. Quem vê Alfenas hoje, em vários aspectos, admira Alfenas. O Luizinho realmente, e como o Luizinho, eu posso citar outros prefeitos atualmente da região, o Rodrigo, que foi prefeito por 2 mandatos. De Andradas, né? De Andradas, foi um ótimo prefeito, o Rodrigo de Itajubá também, o Rafael Simões aqui de Pouso Alegre, que está sendo um ótimo prefeito também. Então, nós temos prefeitos muito bons, né? Por isso que eu falo, a política não pode generalizar do ruim, tem que ver o que está nos bons também. E nós temos bons exemplos, esses são alguns que eu citei, e que realmente fazem a política do bem, a política que vai para frente, de realização, de atender bem a população, de cuidar bem, em todo sentido. Não pode ser só um prefeito da educação, não. Ele tem que ser o prefeito da educação, o prefeito do saneamento básico, o prefeito da infraestrutura, o prefeito da saúde, o prefeito do esporte, o prefeito da questão social, que é fundamental, do atendimento às questões sociais, né? Então, é esse político que realmente a gente, quando encontra, a gente admira. Um gestor de ampla visão, né? Muito. De ampla visão, que seja sereno, tranquilo, mas que tenha determinação. Que tenha pulso firme e que seja autêntico, né? Tem que ser... Eu posso citar mais um prefeito aí, que é o Laércio de Guaranésia também, que é Sim. Grande prefeito, amigo nosso. Geraldo, vamos voltar a Brasília. Como que foi esse desafio que após 2 anos o senhor sair de prefeito de Poços de Caldas
o senhor já lançou a candidatura a deputado federal, sendo eleito. Então, como que foi chegar em Brasília como deputado federal, representante de Minas Gerais, eleito por Minas Gerais, em grande parte sua votação saindo do sul e sudoeste de Minas? Como que foi esse desafio? Roberto, eu morei em várias cidades do sul de Minas, em sul e sudoeste. Eu morei, meu pai, até chegar ao Fena, nós passamos por Jacuí, São Tomás de Aquino, Monte Santo de Minas, Passos, Cabo Verde, e chegamos até o Fena, meu pai. E eu, nessa região toda, tinha um relacionamento muito bom, sempre tive. Jogava futebol, em São Sebastião do Paraíso, joguei na Paraizense, no Operário. Aqui em Alfeno, joguei no América, no Alfenense. Então eu vivia muito... Então era jogador de futebol também. Então eu conhecia muito e tinha muitos amigos da região toda. E voluntariamente, por anos, eu acompanhei o Mosconi, voluntariamente, sem cargo, sem nada, apenas para ajudar uma liderança a ajudar a nossa região do sul de Minas. Com o prazer de ver que eu podia contribuir para a ajuda da nossa região do sul de Minas. E coincidentemente, quando eu saí da prefeitura, naquela época nós tínhamos 2 deputados em Poços de Caldas. O Mosconi, que era o deputado federal, e o Sebastião Navarro, o deputado estadual. 2 nomes fortes. Fortes. O Mosconi já no 3º mandato, no 4º mandato de deputado federal. E ele, antes da eleição, ele me disse que não iria ser candidato a deputado federal naquela eleição. E perguntou se eu queria ser candidato. Agora no tempo, eu tinha me filiado ao PPS, fiz uma pesquisa, vi que tinha viabilidade, pelo trabalho que eu realizei como prefeito de Poços de Caldas, principalmente, a relação que eu tinha de acompanhar o Mosconi na região toda, a relação que eu tinha de ter morado em várias cidades do sul de Minas, a relação que tinha de eu praticar esporte e jogar futebol no sul de Minas todo. Então eu falei, eu topo. E fui. Topou o desafio. E topei o desafio e fui eleito com 65% dos votos válidos de Poços de Caldas. Que é uma coisa extraordinária. Nunca ninguém bateu essa meta que eu tive. Por exemplo, os votos que eu tive para prefeito, 42 mil. Naquela época era quase que a metade de eleitor. De lá para cá ninguém alcançou os 42 mil votos. E foi uma coisa histórica mesmo. Para prefeito. E para deputado federal, 38 mil votos, ninguém também conseguiu alcançar. Então foi realmente um momento muito especial. E a comunidade, a população de Poços de Caldas, população de Poços de Caldas valoriza muito isso. Que se puxar a sua votação para deputado, sempre o senhor saiu com uma votação expressiva de Poços de Caldas. Sempre. E a última eleição que eu fui eleito foi em 2010, né? 2010. Que eu fui eleito, eu obtive 95 mil votos. 95 mil votos. Em Poços de Caldas, 38 mil votos. Foi isso mesmo. Então, na realidade, agora hoje, o que foi? Poços de Caldas hoje não tem deputado federal. É uma cidade que tinha que ter deputado federal. Prejudica muito isso. Tem o Mauro Tramonte, que é deputado estadual, que é de Poços de Caldas, foi vereador, foi meu assessor. Foi seu assessor também, né? E foi meu diretor da Guarda Municipal quando eu era prefeito. O Mauro Tramonte é o deputado estadual mais votado da história da Assembleia de Minas Gerais, 540 mil votos. Muito. Agora, o Mauro Tramonte, ele tem uma imensidão de municípios para atender. Agora, Poços de Caldas merecia ter o Mauro Tramonte, continuar com o Mauro Tramonte, mais um deputado estadual e um deputado federal. Aí eu digo, aí é que eu fico preocupado. Falar, bom, o que está hoje? Hoje está dividido demais. Sabe o que é? Hoje, por exemplo, aparece muitos candidatos de última hora para fazer nome, porque aí fica exposto
Ah, não, eu vou ser candidato, porque na próxima eleição eu posso ser candidato a vereador, posso ser candidato a vice-prefeito. E isso prejudica. Mas não tem viabilidade de eleição para um deputado federal, entendeu? Olha, Pouso Alegre é um exemplo. Pouso Alegre faz mais de 20 anos que não tem um deputado federal da terra. Pela divisão de dentro pela política interna. E se Poços de Caldas não continuar da maneira que não tiver uma volta de união, né? Não tiver aí uma condição de apresentar menos candidatos, mais viabilidade de se eleger, vai ficar também muito tempo sem representante na Câmara Federal. Isso. E quem sofre, ó, por exemplo, a cidade que era mais votada, Poços de Caldas, a segunda cidade, Alfena. O senhor foi majoritário aqui. Aqui, todas as eleições minhas. Então, olha o que nós realizamos em benefício dessa cidade e da região. O Dagoberto, quando eu era deputado, aliás, quando eu era prefeito de Poços e deputado federal, nós sofríamos aqui com a tragédia das rodovias. Eu falava muito bem lembrado. Eu falava que entre Paraguaçu, Alfenas e Areado, parecia que tinha um sapo enterrado nessa rodovia. Eu me lembro que um dia nós estávamos viajando, o senhor vai lembrar dessa passagem, e nós deparamos com uma bananeira plantada no asfalto. Foi quando nós trouxemos o ministro do Tribunal de Contas. Até nós paramos e tiramos uma foto nesse dia, o senhor lembra? Pois é. Foi o Augusto Lader. Que nós o senhor trouxe o ministro. O ministro do Tribunal de Contas, porque foi ele que resolveu para nós que o governo federal assumisse a responsabilidade de recuperar essas rodovias. Foram quantos quilômetros recuperados? 280 quilômetros de rodovia federal. Que o governo federal falou, nós já passamos dinheiro, na época do Itamar Franco, que era governador, para ele recuperar as rodovias, ele desviou dinheiro para outra, pagou conta e não recuperou. Então é o Estado que tem que fazer. Aí o Estado fala, não, quem tem que fazer é o governo federal. Um jogava no outro. Aí veio, eu trouxe aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, era o ministro que cuidava da infraestrutura nacional. Viemos, trouxemos ele aqui na Câmara dos Vereadores, levamos o ministro até Andradas, e quando nós viemos de Poços, Alfena, e voltamos para Poços, nós encontramos uma bananeira plantada perto de Campestre. Foi isso mesmo, né? Foi isso e mesmo. Ele falou que aquilo marcou a vida dele. Que ele ficou tão famoso com aquela bananeira na meio da pista, que depois em seguida ele foi eleito presidente do Tribunal de Contas da União. Ele é até agradecido com aquela bananeira, que deu uma visibilidade da tragédia que eram as rodovias aqui e do resultado que teve, que ele reuniu o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União dessa causa, né? ao governo federal de fazer todas as reformas das rodovias. E isso foi um ponto muito alto do senhor como deputado federal. Como deputado federal, as mais marcantes. Unifal e recuperação das rodovias. Agora, Santa Casa de Alfena, milhões de verbas, Prefeitura de Alfena, municípios pequenos aos grandes, né, deputado? Muzambinho, Cabo Verde, todas essas cidades da região receberam emendas parlamentares individuais. Todas. Você sabe, você trabalhava comigo, me representava aqui na região, ia até os prefeitos, e a gente não via se era prefeito de partido. Não, era apartidário. Apartidário. E que o nosso compromisso era com a população. E é assim que nós trabalhamos. E os prefeitos trabalhavam muito bem em parceria com a gente, justamente por isso. Porque sabia que era um mandato de trabalho, de honestidade e de dedicação em prol da população. Exatamente. Geraldo, aqui em Alfena, eu vou te falar. Quando era o prefeito Beg, depois o Pompilho, depois o Luizinho,
o Maurílio e depois o Luizinho de novo, eu nunca fiz distinção. Sempre atendi a todos. O senhor sempre teve boa convivência? Sempre atendi a todos, porque eu estava atendendo a população de Alfenas. Era o meu compromisso. Muito bom. Geraldo, hoje, olhando numa visão ampla, geral e talvez até preocupante, com anos de dedicação, com uma vida pública aí, passando por vários cargos, como o senhor vê o cenário político brasileiro? Preocupante. É um cenário político de muito enfrentamento, de muita radicalização. Né? Tem a direita, tem a esquerda, e nós estamos vendo esses conflitos, confrontos, prevendo talvez uma disputa para a próxima eleição de 2022, com uma disputa muito acirrada, Polarizada. e muito polarizada. E eu vejo com muita preocupação. Mas também vejo que nós temos bons políticos aí. Então eu considero que até lá nós tenhamos o Brasil possa ter aí, talvez até para contrabalancear, que possa aparecer uma terceira via aí para dar um balanço, um equilíbrio maior de ideias, de projetos, de posição da nossa política. Hoje eu não vejo bem. Hoje eu vejo, claro que nós estamos em plena pandemia, que mais de 400 mil mortos. Quase meio milhão, né? Quase meio milhão de mortos. E realmente eu vejo que poderia ter sido evitado muito dessas mortes. Poderia ter sido evitado milhares de mortes se nós tivéssemos uma política mais tranquila, mais do diálogo, mais do entendimento. Mais preocupada com o povo, né? Mais preocupada com a população. E sabendo que é uma pandemia que a própria ciência ainda desconhece muitos pontos, mas que conhece alguns importantes. Que a maior defesa do coronavírus seria a máscara, o distanciamento, a higienização de mãos. E hoje, a arma para derrotar o Covid é a vacina. E o Brasil teve a oportunidade de ter essa vacina desde dezembro. Desde dezembro. Em grande quantidade. E optou por não ter. E isso, o resultado, as consequências estão aí. Muito duras, né? As consequências estão aí. Tá melhorando, olha, eu estou preocupado. Ainda muito preocupado. Nós temos exemplos, por exemplo, do interior de São Paulo, de grandes cidades do interior de São Paulo, com as UTIs já todas com 100% aqui na nossa região. É muito difícil conseguir um leito na região. Hoje região. o Poços de Caldas está com 100% de ocupação de UTI. Então, mas isso tem reflexo nas atitudes da política, infelizmente. E eu acho que é hora que tinha que se pensar, por exemplo, no ano de 2020, a Pfizer ofereceu 3 vezes vacina para o governo. E o governo não adquiriu. Não adquiriu porque isso é fato. As condições da Pfizer eram leoninas, quer dizer, o governo não poderia aceitar aquelas condições naquela época. Pois passou tantas mortes, tanta tragédia, e agora, recentemente, nas mesmas condições, o governo adquiriu as vacinas da Pfizer. O que poderia ter adquirido antes. E teria evitado milhares de mortes. Entendeu? Você vê, exemplo que a vacina funciona, Estados Unidos, que está tirando a máscara. Israel, que vacinou em massa, né? O Reino Unido, a Inglaterra... São exemplos para a gente, né? São exemplos que a vacina foi aplicada e que estabilizou a questão
a pandemia caiu e a vida está voltando tudo à normalidade. Com Então, certeza. o Brasil vacilou 40 milhões, poderia ter vacinado 80, 100 milhões. Quantas milhares de vidas teriam sido salvas? Com certeza. Então eu vejo a política hoje num momento muito delicado. Muito delicado. Está muito acirrado. Muito acirrado. Muito ataque, muita agressividade. Mas tem político bom. E eu falo com orgulho. Cada dia que passa, eu acho que nós vamos encontrar político aí para frente que vai trazer para nós, brasileiros, uma condição de uma governança melhor, mais responsável. E um desses políticos, é mineiro, talvez resgate a tradição política de Minas Gerais, que é o atual presidente da Câmara, Do Senado. que é o presidente atual do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Que eu me orgulho muito de estar lá junto com ele, ao lado dele, e cada dia que passa, mais admiração tem por ele. E pegando o gancho nessa sua entrada, no nome do senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, como que está sendo essa nova etapa da sua vida, ocupando a equipe de hoje, de uma das personalidades públicas mais importantes do país, e que é mineiro, nosso representante, que é o presidente do Congresso e presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco? Bom, eu vejo que a presença, assim, eu trabalhei muito na política como deputado federal, representando a nossa região, indo para Brasília para trazer recursos, benefícios, ajuda para nossos municípios e tudo mais. Hoje eu vejo na assessoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que ele, primeiro, ele é presidente do Senado, do Brasil inteiro. Presidente do Congresso. Então a agenda dele você pode imaginar. A agenda dele é voltada hoje para... cenário político brasileiro, né? Exatamente. Por demandas nacionais, estaduais, né? E ele foi votado em mais de 80% dos municípios mineiros. Entendeu? Então, você imagina a demanda que tem para ele como senador. No gabinete, né? No gabinete. Então, e principalmente agora com a pandemia, ele está se dedicando aos temas maiores. Então, por exemplo, você imagina o que tem de pedido de município mineiro em termos de emenda, de solicitação. Aonde ele foi votado. Onde ele foi votado, você imagina? É muito grande. Então, qual que é o caminho que o senador Rodrigo Pacheco tem que trilhar? Sabe qual que é? Macro. Ele se reúne com a Assembleia de Minas, ele se reúne com a bancada federal de Minas, ele se reúne com o governador Romeu Zema e vai tratar das demandas macros, maiores. Das demandas do país. Do país, do Estado, né? Do Estado e do Estado país. e do país. Então eu vejo que, agora, o que marca o senador Rodrigo Pacheco? Homem do diálogo, do entendimento, aquele que tem ouvido para ouvir, para refletir e procurar do bom senso. Ele é da política moderada. Ele é um advogado altamente preparado, formado, com experiência. É natural de Passos, deputado? Não, ele nasceu em Rondônia e veio criança para Passos. Ele teve uma votação muito expressiva em Passos, ele né? veio criança para Passos e foi criado em Passos, depois ele foi para Belo Horizonte. Aí tem uma passagem importantíssima, ele considera-se até passense. Mas então eu vejo que como o senador Rodrigo Pacheco, outros nomes poderão surgir nessa linhagem.
É esse tipo de político que nós precisamos para o país. Do bom senso, do entendimento. Não é estrela, não quer aparecer, mas é de realizar. A produtividade do Senado, nesses 3, 4 primeiros meses, com ele à frente, só em 1995 que teve um desempenho igual. De lá para cá, agora que retomou. E em plena pandemia. Muito importante a situação do senador Rodrigo Pacheco, que a gente vê que as causas que ele abraça são causas realmente importantes e ele é muito focado naquilo que ele faz. Ele está preocupado, por exemplo, se preocupou muito com a questão da vacina, procurou ajudar muito, preocupou muito na questão do auxílio emergencial, de acelerar a aprovação, se preocupa muito com a questão econômica, na questão de emprego, do desenvolvimento do país. É um político realmente de uma visão muito forte e sabendo das dificuldades e sabendo que ele pode contribuir muito para o nosso país. Geraldo, foi muito positiva todas essas informações que estamos levando aos nossos seguidores. Queria agradecer muito a oportunidade de estar mais uma vez com você. E é de políticos assim que a nossa política brasileira precisa, de pessoas focadas com as causas realmente da população, tendo uma visão ampla, uma política moderada. Qual a mensagem final para encerrar que você deixa aos nossos seguidores do canal Dagoberto no Ar? Eu vejo que o nosso país é um grande país. É um país que tem uma estrutura muito grande. É um país que tem pessoas que fazem a diferença.
seja empresários, seja no agronegócio, seja nos profissionais liberais, seja na área da saúde, enfim, é um país que tem um potencial extraordinário e um povo ordeiro. E realmente eu acredito no futuro do país. O país hoje passa por um momento delicado político, considero que passa. Uma pandemia que atingiu o Brasil e o mundo inteiro, que abalou as estruturas, passa. Mas eu acredito na recuperação do país. Acredito que a hora que chegar a vacina para todos, Em massa, né? em massa, que o Brasil sair dessa pandemia, ele vai ter forças para se recuperar. Agora, quem conduz isso e tem uma importância fundamental nisso é a política. E nós precisamos de paz da política, de diálogo, de entendimento. E nós precisamos que a política realmente contribua para que todos os setores do Brasil possam desempenhar, ter um desempenho forte para recuperar a economia e a geração de emprego. Diminuir a violência, diminuir a fome, e é através da política que nós podemos alcançar isso. Então eu sou da esperança, eu sou de acreditar no futuro do país. E posso dizer, sem dúvida nenhuma, que um desses políticos que representam isso que eu estou dizendo, pode ter certeza que é o presidente do Senado, mineiro, senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, um grande abraço a todos e encerramos aqui a entrevista com o Geraldo Thadeu.